Capítulo 4 do Êxodo, somente a parte A do versículo 2, diz assim: todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Amém. Só esta pergunta que Deus faz a Moisés. Eu quero agradecer. Eu sempre gosto de ouvir Êxodo 4 e 2. Não achou? É Êxodo 4 e 2. Eu agradeço a Deus. Não queria estar pregando aqui porque é um culto das irmãs e elas poderiam convidar outra pessoa, mas me concederam a oportunidade e eu quero falar algo de Deus aqui nesta noite. Parabenizar as irmãs e agradecer a Deus pelo convite. Fica assim meio sinistro, né? A esposa é coordenadora, o pastor prega, mas se Deus tocou no coração, nós vamos pregar a palavra de Deus. Queridos irmãos, quando se fala de oração, nós sabemos que a oração é a chave que abre as portas, e através da oração nós expressamos tudo aquilo que nós precisamos, que desejamos e que ansiamos em receber. Se nós fôssemos falar sobre oração, nós iríamos mencionar muitas pessoas aqui que conseguiram proezas através da oração. E não é diferente porque o ciclo de oração aqui da Mineira já tem alguns anos, está sobrevivendo através da oração. Sem oração, a igreja não anda, sem oração, os departamentos não vivem. Sem oração, nós somos igual o sino, né? Que tine e não tem efeito algum. Nós precisamos orar e, por que não dizer, nos dias que nós estamos vivendo, mais ainda, pelo fato que nós estamos atravessando momentos difíceis e de que nada nós vamos conseguir se não for através da oração. As hostes infernais da maldade nos lugares celestiais têm travado guerras espirituais para deixar muitas pessoas cabisbaixas, sem receber a vitória, sem ser alegre. E nós achamos que isso é uma luta humana. Não, isso são espíritos que vêm para perturbar a mente, roubar a bênção e tirar de nós aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para nós recebermos. Porque para cada crente Deus tem uma vitória a dar. E nós olhamos na Bíblia Sagrada quando uma passagem muito conhecida, mas eu preciso fazer menção disso, de uma passagem muito conhecida de que Deus tira o povo do Egito com a sua mão forte, e quando eles estão diante de um mar vermelho para atravessar, eles não têm saída nem para a esquerda nem para a direita, e atrás do povo de Deus vinha o exército de Faraó, e eles vinham furiosos para matar. Eles não poupariam nenhum dos filhos de Israel que tinha saído do Egito. E Deus, nesta hora, Moisés, o líder, que vai lá, que coloca o seu nome, coloca a sua cabeça na bandeja para tirar o povo de dentro do Egito. E quando chega diante do mar, ele se encontra numa situação difícil, numa situação caótica, e ele não sabe o que fazer. Mesmo com toda a fé, com toda a crença, com todo o conhecimento que ele tinha de Deus, que ele conhecia Deus, e do tempo que ele passou conhecendo Deus no deserto de Midian, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, naquela hora de pressão psicológica, eu creio que Moisés ficou sem saída, ficou pasmo, sem saber o que fazer, diante de um grande mar, atrás um povo que precisava ser liberto de um exército que vinha furioso. Do seu lado direito não tinha saída, do seu lado esquerdo não tinha saída, e Moisés não tinha nenhuma arma em suas mãos. Não tinha. Ele saiu do Egito mesmo porque o povo que saiu do Egito não sabia lutar, porque eles eram escravos, eram homens que obedeciam ordens, nunca foi permitido a eles treinar, a guerrear. Eram homens simples, homens que trabalhavam dia e noite, eles não tinham agilidade com arma alguma. Então eles saíram do Egito com aquilo que lhe pertencia, e agora eles estão diante de um grande mar. E quando Deus se aproxima de Moisés, quem sabe Moisés esperava que Deus viesse e matasse todo o exército egípcio que vinha para derrotar o povo de Deus, mas Deus vem e faz uma pergunta que deixa muitas pessoas, quem sabe,
pasmos quando Deus diz assim, ó, o que você tem em tuas mãos? E o Moisés olha para as suas mãos e ele vê simplesmente uma vara que ele usava para apacentar as ovelhas. Ele não tinha nada mais do que ele usava no dia a dia, era o que ele tinha em suas mãos. Mas Deus, que de uma vara faz uma grande chave, ele não está preocupado com aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós nos entregamos a Ele. Aí o Moisés disse, eu tenho uma vara, então é o que basta para mim realizar um milagre. Toque no mar com esta vara. E a Bíblia diz que o mar se abre, não pela vara, mas pelo poder daquele que está ordenando para que as coisas aconteçam. Talvez você chegou aqui dizendo assim, eu vim para ouvir aquele a cantar, glória a Deus que você veio para ouvir aquele a cantar, mas você veio também para ouvir a palavra de Deus, não sabia quem iria pregar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não importa a situação que você esteja enfrentando, se Deus der a ordem, a coisa vai acontecer, porque Ele ainda é o Deus que opera milagres, maravilhas e proezas. Meu irmão, quando Deus diz para Moisés, o que tens em tuas mãos, ele diz, eu tenho uma vara. Então ele se lança ela em terra. Aleluia. E essa vara se torna em serpente. Eu não vou ficar nessa tese, porque aí vai falar de muitas coisas, mas essa mesma vara que Deus manda ele jogar no chão, na frente do faraó, é a vara que lá no livro, lá mais à frente do livro, ele chega e toca no mar e o mar se abre. E com esta vara, o ministério de Moisés foi em torno de tudo isso. Ele colocou a vara na rocha, tocou, feriu a rocha, não precisava ferir. Ele fez muitas proezas com esta vara, porque esta vara foi um instrumento que Deus usou para que Moisés fizesse uso dela. Uma outra coisa que me chama a atenção é que quando o ministério de Deus começa na vida de Moisés através de uma vara, ele pensou que Deus iria nos capacitar de uma outra forma. Não, Deus quer usar as coisas simples, Deus quer usar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos para fazer o ministério dele. Ou seja, para que nós não sejamos capazes de dizer que eu mesmo que fiz isso. Lembra de Gideão, quando Gideão é chamado para livrar Israel, os medianitas, Israel da mão dos medianitas, e o Gideão vai faz um grande conclave lá, chama todos os guerreiros e se aproxima dele 32 mil homens. E o Gideão diz assim, é pouca gente que eu tenho para guerrear contra esse exército. Esse exército é poderoso. E Deus, como Deus não pensa na mente humana, Deus diz para Gideão, você tem muita gente. Vá até o rio, vai chamando os covardes, os medrosos, e vai saindo, e vai tirando. E você sabe que a história acaba em 300 pessoas. O que é 300 pessoas para guerrear? Não é nada. Mas quando Deus manda, as coisas acontecem. A Bíblia diz que Gideão obedece a Deus e vai. Aí entra a coragem agora. Antes com 32 mil não tinha coragem. Com 300 a coragem vem. E o Gideão, ele vai para onde Deus manda. E quando chega lá em determinado lugar para lutar, Deus manda ele separar em 3 trincheiras, ou em três equipes, 100 para um lado, 100 para o outro e 100 para outro lado. E ele sai para guerrear, e Deus dá vitória com quantos? Com 300 pessoas. Talvez você diga assim, eu preciso de muita gente, eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de muitas coisas para ser um vencedor. Não, você apenas precisa do Deus de todas as coisas para dar a vitória para a sua vida. Algo mais que me chama a atenção, se você olhar na Bíblia, você vai ver uma mulher chamada Dorca. Essa mulher era uma viúva, uma pessoa que ela fazia a obra com uma ferramenta muito pequena, chamada uma agulha. Você sabe que a agulha é tão invisível que para colocar a linha numa agulha, você tem que ter um óculos muito bom e conseguir passar a linha no fundo de uma agulha. Mas essa mulher, ela tinha uma obra tão grande com esta agulha, porque Deus colocou essa profissão na sua mão, Deus colocou essa dádiva nas suas mãos, e essa mulher tecia vestidos, ela ajudava os pobres, ela fazia as coisas para ajudar os necessitados. Mas esta mulher morreu. E quando esta mulher morreu, a Bíblia diz que as pessoas que recebiam os donativos pegaram as túnicas, os vestidos, e foram até onde estava Pedro e disseram assim, olha, esta mulher não pode morrer, olha só, essa mulher não deveria morrer. Você já pensou alguém chegar num velório e dizer assim, olha, essa pessoa não estava na hora de morrer ainda, ele é pessoa muito boa, faz coisas boas, não pode morrer. Mas tem gente que quando morre, alguém chega no caixão e diz assim, ó, graças a Deus que já foi, já foi para a glória, não incomoda mais. Esta mulher não,
túnicas, levaram até Pedro e disseram: esta mulher, nós precisamos dela. E a Bíblia diz que Deus vai lá e através do Pedro ressuscita aquela mulher, e eles fazem uma grande festa, porque uma mulher com um pequeno instrumento, com uma agulha apenas, ela consegue influenciar uma comunidade. Eu quero perguntar para mim e para você nesta noite: o que nós estamos influenciando no meio desse bairro chamado Cidade Mineira, onde você mora? O que nós estamos fazendo para influenciar as pessoas que ainda não são cristãos? Essa mulher, com apenas uma agulha, ela consegue chamar a atenção das pessoas que eram ajudadas. Quem é ajudado nunca esquece. Às vezes quem dá esquece, mas quem recebe nunca esquece de que recebeu. Ainda essa semana eu estava em casa e um irmão passou um WhatsApp para mim dizendo: olha, eu quero agradecer o senhor, porque o senhor estava na convenção, eu liguei, eu estava com dificuldade, eu acionei o Sidney, acionei uma outra pessoa, e essa pessoa foi lá e levou algo para ele, e ele estava agradecendo, dizendo assim: olha, eu sou muito feliz, o senhor é uma bênção. Eu disse: não, uma bênção são aqueles que te atenderam, porque quando nós fizemos alguma coisa para alguém, esse alguém jamais esquece de nós, porque nós ficamos marcados dentro do seu coração. O que você tem nas tuas mãos? Moisés tinha uma vara, a Dorca tinha uma agulha, Gideão tinha um cântaro e uma tocha. Aquele menino que está com Jesus e os discípulos, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche dele, para ele comer, para ninguém mais comer, somente ele. Mas na mão do mestre, 5 pães e 2 peixinhos dá para uma multidão se alimentar. Você tem fé para isso? Você é crente para isso? Você é adorador para isso? Então levante a mão e adore ao Senhor que você sabe. Aleluia. A Bíblia diz que nós não devemos se exaltar quando acontece alguma coisa. Por quê? Porque nós não somos capazes de realizar coisa alguma se de Deus não for enviado. Nós estamos aqui nesta noite, estamos num grande culto de adoração a Deus, no departamento de oração, mas ninguém aqui é mais crente porque ora mais ou porque jejua mais. Você tem mais afinidade com Deus. Todos nós somos alcançados pela graça misericordiosa do Senhor Jesus, e ninguém aqui pode bater no peito e dizer assim: ó, eu sou merecedor, eu estou aqui porque mereço. Não, nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre nossas vidas. E o que nós temos feito? Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Deus pergunta para aquele menino: você tem alguma coisa? Eu tenho 5 pães. Aí os discípulos vão até Jesus e dizem: o que é isso para uma tão grande multidão? Aos olhos do ser humano não é nada, mas na mão daquele que multiplica é tudo. Nos olhos daquele que não tem fé não é nada, mas aos olhos daquele que crê é muita coisa. Quando uma grande fome se instala em Samaria, e a Bíblia diz que eles foram cercados, Israel foi cercado e estava lá padecendo por dificuldades, e diz que passou alguém, o rei, e diz que a mãe disse para uma outra senhora, estavam as duas conversando: nós vamos matar o seu filho e comer, e amanhã nós vamos matar o meu e nós vamos comer. Isso não chegou a acontecer, mas era um diálogo que tinha entre elas, que é a lei da sobrevivência, que ninguém quer morrer. Isso é instinto de ser humano, de animal, todos lutam para sobreviver. E quando o rei passou, ele ficou desesperado. Ele disse: o que está acontecendo no meio de nós? Onde é que Deus colocou nós numa situação difícil como esta, em que 2 mães estão chegando ao ponto de dialogar que vão comer o filho dela hoje, amanhã comer o outro? Ele se descabela, fica atribulado, e o profeta vem e diz para eles: amanhã, a esta hora, vocês terão comida em abundância. Mas como comida em abundância? Cercado pelo exército inimigo, não tinha como comprar, não tinha a tecnologia de avião pousar dentro da cidade, os portões estavam vigiados, e um capitão do exército do povo de Deus
Diz assim: ainda que se abrisse uma janela no céu, não teria comida para tanta gente. O profeta diz assim: você vai ver, mas você não vai provar do que você vai ver. E diz a Bíblia que Deus usa 4 leprosos. Tem todo um exército trincheirado, escondido, acoitado, amoitado, com medo. E 4 leprosos destituídos da sociedade, estão fora da cidade, rejeitados pelo homem, rejeitados por todos, estão lá longe. E a lei da sobrevivência bate sobre eles também. E eles disseram um para o outro: nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos morrer se ficar aqui. Vamos arriscar. Vamos descer um monte. Vamos no vale. Aleluia. 4 pessoas, 8 pés. E quando eles começam a descer no morro, você sabia que Deus, o homem levou muito tempo para fazer amplificador. Começou a amplificar com válvula, começou a amplificar com corneta. Hoje você tem amplificação numa caixinha como essa, você quase fica surdo. E tem caixinhas menores que você vê, aqui ainda não chegou, mas na Europa tem caixinhas que você consegue levar na mão e consegue fazer um culto com uma caixa pela amplificação que ela tem. Só que Deus, Ele já é antes de tudo isso. E quando os 4 leprosos começam a descer, Deus vai lá e coloca um amplificador nos pés, faz um barulhão, um barulho de exército. Eles estão descendo um morro entre a vida e a morte. Eles estão descendo daquele lugar entre a vida e a morte, dizendo assim: ó, nós vamos ou morrer ou vamos ganhar comida, mas nós vamos descer. E eles descem. E Deus amplifica o tropelo daqueles homens. E o exército assírio se levanta com medo e sai disparada e não junta nada do que eles têm e deixa tudo no arraial. Eu não sei o que Deus precisa fazer para você despertar, mas Ele vai fazer. Se for preciso passar fome para despertar você, você vai passar, mas Ele vai despertar você. Deus não quer você nesse marasmo espiritual, não é mais um culto, não. Deus quer você como um adorador, como alguém que reverencia e adora o seu nome. Aleluia! Quando aqueles leprosos desceram, Meu Deus! vamos dar um grito todos juntos aqui para assustar a cidade mineira. Aleluia! Eu vou contar até 3, mas eu não queria que ninguém ficasse parado. Glória a Deus! Dissesse: glória! Todos juntos, vamos lá. 1, respira bem fundo. 2, 3. Meu Deus, você viu? Por que você não fez isso? Como por que não fez isso antes de eu mandar, né? Porque está dando glória aí. Esse gritinho que nós vemos aí não foi nada. Porque tem um exército acampado. Um exército inteiro acampado. E os 4 homens começam a descer. E Deus amplifica o barulho. Seria como nós estivéssemos aqui, ó, pegando dessa área daqui para baixo, onde tem esses lugares mais baixos, o exército estava ali, e eles foram descendo o morro, Deus foi amplificando o som, e era de noite, eles acordaram e disseram assim: olha, o exército de Israel arrumou mais alguns exércitos, e estão vindo contra nós. Que nada, irmão, era 4 homens condenados à morte. A solução vem do rico, às vezes nós achamos que a nossa solução vem de quem tem dinheiro, às vezes nós achamos que a nossa solução está na mão do milionário. Não, a nossa solução vem de Deus, que fez os céus e a terra. Esses leprosos não tinham nada nas mãos, nada, cheio de lepras, cheio de feridas. Vamos arriscar. E é Deus que coloca esse sentimento neles, porque lá dentro de Samaria, o povo tinha dito:
Um homem disse assim: ainda que Deus abrisse janela do céu, não teria comida para tanta gente. Eu disse: para aí, eu vou te provar. Glória a Deus. Os leprosos descem, o exército assírio foge, Glória a Deus. os leprosos sentam, saciam a sua fome, Glória a Deus. mas eles não são egoístas. Eles poderiam, como além do perdão, eles estavam destituídos da sociedade, tinham sido expulsos da cidade. Eles poderiam dizer assim: nós vamos comer agora o resto da vida aí, porque o povo de Deus está lá trancado, nós estamos sozinhos aqui, o exército foi embora, nós vamos ficar comendo aí o resto da vida. Mas eles lembraram: tem um povo que precisa de comida. Glória a Deus. E já tinha exploradores lá. Eles estavam vendendo esterco, cobravam dinheirão no esterco. Numa cabeça de jumenta para fazer uma feijoada ou fazer um caldo, eles cobravam um dinheirão. Você já pensou, irmão, comer cabeça de jumento? Esterco. Eles disseram assim: não, não vamos fazer isso, vamos lá. Bateram no portão. Quem é que vai abrir o portão? O capitão. Glória a Deus. Aquele que disse que nem que se abrisse uma janela no céu não teria comida para tanta gente. Quem é que vai abrir o portão? Diga comigo. Capitão. E o que ele tinha dito? Nem que Deus abra a janela do céu não teria comida para tanta gente. O profeta disse assim: tu vai ver, mas não vai provar. Glória a Deus. E sabe que o portão é largo, o portão das cidades era largo, passava duas carruagens, não vou exagerar, aí uns 9 metros de largura o portão. É igual de entrar de cidade, aquele portal que tem ali na entrada de Nova Veneza, aquele portal que tem na entrada de Criciúma, bem-vinda Nova Veneza, só que era murado, tinha um portão. E quando o general abre o portão e os leprosos dizem assim: olha, tem comida para todo mundo. Eles passaram por cima do general, ele morreu esmagado, ele viu, mas ele não provou, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Deus multiplicou. Diz a Bíblia que o exército de Israel foi lá. Tem coisas que a gente vence na oração, irmãos. Aleluia. Aleluia. Essa semana eu ainda vi alguma coisa que mandaram, talvez até foi montada. Mandaram no WhatsApp, no Facebook, eu vi que um jovem, não sei se, eu nem vi que era tão crente, mas fizeram uma encenação, ele começou a orar e pedir comida, e alguém começou a ouvir, e ele ligou para determinado lugar, para a rádio, e disse: eu estou sem comida, e o pastor está, aí uma pessoa incrédula, debochando, um ateu, uma pessoa que não teme a Deus, ele disse assim: eu vou aprontar para esse camarada. Chegou lá, bateu na porta, perguntou: é aqui que mora fulano de tal? Ele disse: é. Aí ele disse: olha, eu trouxe essas coisas para ti. Ele dobrou o joelho na frente do rapaz, agradeceu e disse assim: é. O homem disse: obrigado, irmão. Disse: eu não sou irmão, eu sou do outro lado. Ele disse: é. Glória a Deus dobrado, porque quando Deus manda, até você tem que obedecer e trazer comida para mim. Porque o diabo tem que obedecer a Deus. Tem crente que tem medo das coisas que o diabo pode fazer. Tem que ter medo quando não tem oração, quando está longe de Deus, mas quando está com Deus, não temas. Eu tenho medo de encruzilhada, não vai lá tocar o dedo nas coisas que você não faz. Não faz isso. Mas não tenha medo. Ai, eu passei perto, eu passei. Não. O crente que é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, ele nunca está com a mão vazia, ele sempre tem algo na mão. Tem tanta coisa aqui. Que arma nós precisaríamos hoje? Tira o rifle, tira a metralhadora, tira a míssil. Que arma você precisaria ter para matar 1000 pessoas? Por mais que você tentasse matar, você não mataria, que alguém te acertaria. Agora teve um homem que ele passou pelo campo
E quando Deus se apoderava dele, não era ele, quando Deus se apoderava dele, ele ficava valente. Ele passando pelo campo, ele pegou uma queixada de jumento, uma queixada fresca, não era seca não. Por que não era seca? Porque se fosse seca cortava mais, não tinha carne. Uma queixada de jumenta fresca. Ele começou a matar pessoas, ele começou a matar. Diz que ele matou 1000 pessoas com uma queixada de jumenta em suas mãos. O povo vinha para pegar ele, ele era igual um sabão, ele era muito liso. Deus colocava a mão e empurrava para lá, empurrava para cá, e ele ia derrotando, porque a unção de Deus estava sobre a vida dele. A unção de Deus é algo que vem para capacitar-nos a vencer as coisas deste mundo. Porque tantas pessoas estão caindo, tantas pessoas estão embaraçadas com os negócios desta vida. Por quê? Porque esquece-se que Deus é a sua proteção, é o seu escudo, é a sua fortaleza, é o seu socorro bem presente na hora da angústia. É glória! Aleluia! Esse homem não tinha nada de extraordinário do que nós. Não! Ele não era um gigante igual Golias. Não era. Ele era apenas um homem que Deus tinha um propósito na vida dele. Pastor, mas Sansão, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Basta você ler Romanos 12, 2, 1 e 2. Experimentar, você tem que saber experimentar, saber a intenção, o que Deus quer de você. Porque você não foi chamado para alisar banco, não. Você não foi chamado para ser membro só. Você é alguém que Deus tem um propósito. E você precisa agir enquanto Deus está te chamando, para que você venha fazer algo para Deus. Aleluia! Mas não dá, pastor. Meu Deus! Lá em casa está faltando tudo. Está faltando tudo. Olha para aquela viúva de Sarepta. Quando ela está na maior crise da sua vida, ela tem um filho. E pela palavra de Elias, de Eliseu, Elias, né? Elias. Isso, Elias. Ele disse que não choveria. E o Elias fica no ribeiro de Querite, até que o ribeiro seca. E o ribeiro não secou por acaso. Às vezes a sequidão que vem na nossa vida é permissão de Deus para nós sairmos dos nossos lugares de conforto. Elias estava feliz, ele estava contemplando um milagre. O corvo trazia pão e carne para ele, e ele estava num lugar de conforto, na beira de um ribeiro, comendo carne fresca, bebendo aguinha gelada. Estava bom demais. Mas Deus vai secar o ribeiro. Deus poderia manter o ribeiro com água sim, mas Deus secou o ribeiro para que o Elias saísse daquela zona de conforto. E Elias começa a andar, e ele obedece a voz de Deus quando Deus vai até Sarepta, porque eu ordenei que uma viúva te sustente. Logo veio a mente de Elias: lá tem uma mulher milionária, eu vou pousar numa melhor casa. Essa mulher tem tanto dinheiro e tanta comida que eu não vou me incomodar mais. A mente humana nunca consegue chegar à mente de Deus. Nós sempre pensamos assim: Deus vai me dar tal coisa. Não, Deus primeiro faz você passar por onde você tem que passar para receber aquilo que você vai receber. Pastor, então Deus quer experimentar cada nós? Sim, a Deus diz que nós somos provados como ouro no fogo, porque o céu não é lugar para qualquer um. O céu é lugar de crente corajoso que renunciou ao pecado. E para renunciar, deixa eu falar aqui em voz alta, para renunciar o pecado tem que ser corajoso. Aleluia! Para dizer não para o pecado tem que ser corajoso e corajosa. Para dizer não para o mundo tem que ser corajoso. Por que não tem gente que se converte mais? Porque não consegue dizer não para os seus prazeres, não consegue dizer não para aquilo que gosta. Mas quem consegue amar a Deus diz: não, tudo posso, mas eu não quero, porque agora eu sou servo do Deus Altíssimo. Tem que fazer isso. Ele chega na cidade,
a mulher está catando o quê? Graveto.